Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai para a terceira aula. Nós vamos falar de modelo relacional. Perfeito? Na aula passada nós estudamos o modelo entidade-relacionamento, né? Que é um modelo conceitual, onde você faz parte da etapa de análise e levantamento de requisitos, onde você faz entrevista com o cliente e monta o modelo conceitual, resultado dessa análise, né? O modelo relacional já é um modelo físico, ou seja, quando você transfere esse modelo conceitual, esse diagrama que você construiu de entidade de relacionamento, efetivamente para um sistema de banco de dados, né, em um computador. Então a gente vai começar explicando o que é o modelo relacional, né, que é um tipo de implementação de banco de dados, né. Vamos ver no próximo slide. Então, pessoal, o modelo relacional ele é um modelo computacional, né, para implementação de banco de dados em computadores. Ele foi proposto por volta de 1970 pelo Ted Code, né, e isso há 46 anos mais ou menos. E até hoje é um modelo de sucesso, porque até hoje é o modelo mais utilizado na grande maioria de implementação de sistemas de banco de dados no mercado, né? Tanto em sistemas privados quanto sistemas comunitários, né? Livres. Ele atraiu atenção imediata desde então e o sucesso até hoje devido à sua simplicidade na forma de armazenar dados do mundo real. Perfeito? No que se baseia esse modelo? Por que o nome de modelo relacional, pessoal? Se a gente for trazer da matemática, ele é baseado no modelo matemático, né? E em matemática a gente tem a teoria de conjunto de relações, né? O que é uma relação? É um produto cartesiano, né? Uma tabela de dados. Então ele se baseou nesse modelo matemático, né? A teoria relacional se baseia em relações matemáticas e por isso que se originou o termo modelo relacional, por conta que é baseado na teoria de relações dos modelos matemáticos, né? Então, se nós formos ver a implementação de banco de dados relacional, qual é a necessidade de um banco de dados? O banco de dados ele deve sempre armazenar dados de mundo real. Essa é a necessidade de um banco de dados, né? Então, no modelo relacional, um banco de dados, na verdade, ele é um conjunto de relações, baseado na teoria de relações da matemática, né? E no dia a dia dos administradores de banco de dados, né, dos profissionais de informática que trabalham com sistemas de banco de dados, essas relações elas são chamadas de tabelas. Então, daqui por frente, vocês trabalhando com banco de dados, vocês vão trabalhar com tabelas. Qual tabela eu preciso criar? Qual tabela eu preciso consultar essa informação? Né? Essa informação está em qual tabela? Então, as relações na prática elas são chamadas de tabelas. Sendo assim, um banco de dados ele é um conjunto de tabelas, né? Já que ele é um conjunto de relações. Pessoal, o que são tabelas, né? Para a gente contextualizar, um banco de dados é um conjunto de tabelas. Pois bem, mas o que são tabelas? As tabelas, então, dentro desse contexto, desse modelo que o Code propôs, elas são estruturas computacionais, né? Estruturas de dados, que elas vão armazenar dados do mundo real, já que um banco de dados ele deve armazenar dados do mundo real. E esses dados do mundo real ele representam coleções de objetos, entidades, associações entre entidades, que foi tudo aquilo que a gente já viu na aula anterior de modelo entidade-relacionamento, já que uma entidade ela representa um dado de um mundo real. Então as tabelas elas são estruturas computacionais que servem para armazenar esses dados de entidades e associações entre entidades. Então, uma figura para contextualizar, né, um determinado banco de dados
X, né, ele na verdade ele é um conjunto de tabelas. Se a gente pega aquele exemplo da aula anterior, o banco de dados da faculdade profissional, por exemplo, né, nós teremos aqui a tabela aluno, a tabela curso, a tabela disciplina, a tabela turma e por aí vai, de acordo com a necessidade de cada modelagem. Perfeito? Banco de dados, um conjunto de tabelas. Tudo isso computacionalmente falando, pessoal. Pois bem, qual é a estrutura de uma tabela? Uma tabela, conceitualmente falando, né, o que é uma tabela? É um conjunto de colunas e linhas interrelacionadas, né? E isso uma tabela universalmente falando. A gente pode pegar um exemplo de uma planilha de Excel que vai ter uma determinada tabela ou qualquer tabela que a gente insira em qualquer tipo de arquivo. É um conjunto de linhas, um conjunto de colunas. Agora, como aplicar esse conceito de tabela dentro de um banco de dados, já que um banco de dados é um conjunto de tabelas. Então, nós vamos ter que entender o que cada elemento dessa tabela ela representa dentro de uma tabela de banco de dados. As colunas, né, que nós vemos aqui, as colunas dessa tabela, na estrutura de banco de dados, ela vai representar os atributos das entidades que nós já estudamos, né? Então, nós já dissemos que uma tabela armazena dados de uma entidade do modelo entidade de relacionamento. Pois bem, né? E essas entidades, elas possuem atributos. E na tabela, os atributos são representados pelas colunas da tabela. Correto? Então, a gente pegando o modelo entidade de relacionamento da aula passada, a gente viu a entidade aluno que tem dois atributos, o atributo matrícula e o atributo nome, certo? Como eu represento isso na tabela? Tem uma tabela aluno e eu tenho, nesse caso aqui, para esse modelo, duas colunas, a coluna matrícula e a coluna nome, que são os dois atributos da minha entidade. Bom, pessoal, computacionalmente, quando você vai armazenar algum tipo de dado em um banco de dados, você precisa definir qual é o tipo de informação que você deseja armazenar nesse atributo, nessa coluna, né? Para esse nosso exemplo aqui, nós temos a matrícula, nós temos a coluna matrícula e a coluna nome. Se o seu cliente, aí você tem que fazer uma investigação junto com o seu cliente, né? Como é composta a matrícula do aluno? Aí seu cliente fala para você, não, a matrícula é um número sequencial, né? E aí você pergunta, mas esse número nunca vai ter nenhuma letra no meio? Se ele falar para você que não, então você conclui que o atributo matrícula é um atributo numérico, perfeito? Já o nome, né? Todos nós sabemos que vai ser um atributo alfanumérico, composto por letras ou até números. Então, computacionalmente, nós temos vários tipos de atributos. Os numéricos, que são inteiros, os inteiros de grande valor, os pontos flutuantes, que são os decimais, o double, que são decimais de maior extensão, os booleanos, que são os verdadeiros, são os de lógica, verdadeiro ou falso, né? Os alfanuméricos, que são para armazenar textos, né, do alfabeto. Nós temos o tipo char, o varchar, o teixe, que é um varchar ou char de maior extensão, maior tamanho. Nós temos atributos do tipo datas e horas, que é o date time, para armazenar tempos, né, no caso, datas. Então, sempre que você, dentro de uma estrutura de uma tabela, você cria uma coluna, né, que representa um atributo, você tem que especificar qual o tipo de dado que você deseja armazenar aqui. No nosso caso, então, matrícula
é um tipo int, que vai armazenar somente números inteiros, e o nome é o tipo varchar, que vai armazenar caracteres alfanuméricos. Então nós já vimos, pessoal, a estrutura das colunas das tabelas, né? Agora a gente precisa entender a estrutura das linhas das tabelas. O que são linhas em tabelas, mais em tabelas de banco de dados. Então, vendo a definição aqui, as linhas de uma tabela armazenam os dados do mundo real que o seu cliente pretende armazenar, né? É interessante saber também que os registros, as linhas, né, da tabela, ela representa os registros que seu cliente necessita armazenar para aquela estrutura. Na literatura também, esses registros, essas linhas são chamados de tuplas. Então, quando vocês virem falar de tupla, nada mais é do que os registros que você armazena no seu banco de dados. Pois bem, então nós temos aqui, por um exemplo, matrícula 001, José da Silva, 002, João Alberto, 003, Maria do Rosário. Então você tem, nas suas colunas, você tem a estrutura da tabela, quais os atributos você necessita armazenar, e nas linhas você tem os dados que você vai armazenar para cada atributo. Perfeito? Isso aqui infinitamente. Então você tem aqui qual a estrutura, resultando a estrutura de uma tabela. São os atributos, são colunas. Aqui nas colunas, você poderia ter aqui mais infinitas colunas, né? Nome, endereço, telefone, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e por aí vai. E as linhas são os registros que vão ser armazenados. Então essa é uma analogia bem simples mesmo, né? De tabela de banco de dados. Você pode até comparar com uma planilha do Excel, alguma coisa do tipo, que conceitualmente você vendo assim é a mesma coisa. E um banco de dados, na verdade, é um conjunto de tabelas. Mas aí é o que a gente vai ver daqui para frente. O que difere um banco de dados de um conjunto de planilhas do Excel, né? Aí que está a diferença que a gente vai ver daqui para frente agora. Qual a diferença de você armazenar seus alunos numa planilha do Excel e você armazenar seus alunos em um banco de dados relacional, né? São as restrições de integridade, pessoal. Então, eu peço para vocês prestem bastante atenção nesses slides daqui para frente, que as restrições de integridade são a grande diferença do armazenamento de dados em um sistema de banco de dados do armazenamento de dados em outros meios, que nem planilhas, Word, né, Excel e essas coisas. Porque as restrições de integridade que vão garantir para vocês que os seus dados armazenados nas suas tabelas eles sejam íntegros, né? E sendo assim, eles representam fielmente o que o seu cliente deseja armazenar. Porque sem essas restrições de integridade, né, o banco de dados ele pode não fornecer uma informação correta e pode apresentar duplicidade de dados, ele pode apresentar dados que não têm ligação nenhuma com nada, dados perdidos, e isso representa uma falha grave. Então, imaginem que vocês têm uma planilha do Excel onde vocês armazenam o nome dos alunos. Aí você pega, aí seu gestor, seu diretor pede você, quantos alunos nós temos aqui na nossa escola? Aí você pega lá a quantidade de linhas na tabela e fala, nós temos 100 alunos. Mas quem garante que em uma determinada linha você não esteja repetindo ou duplicando o mesmo aluno? Se você não olhar isso olho a olho, né? Então, se você tiver 30 nomes duplicados, você já não tem mais 100 alunos, você vai ter ali 70 alunos. Ou seja, já é uma informação que não representa a realidade, não é uma informação incorreta. E daí, se é uma informação incorreta, você não pode confiar nela. Então aqui está a grande sacada dos sistemas de banco de dados, são as restrições de integridade. Então nós vamos ver que existem 3 restrições: restrição de unicidade de chave, restrição de integridade de entidade
e a restrição de integridade referencial. Prestem bastante atenção daqui para frente, porque isso aqui é essencial no conhecimento de banco de dados e faz a diferença no dia a dia do profissional de informática. Restrição de unicidade de chave. A gente já viu no modelo entidade de relacionamento, pessoal, né, que nós temos que identificar um determinado atributo que ele vai identificar unicamente um determinado registro na minha tabela, no meu conjunto de registros, né? Então é um atributo-chave. No modelo relacional, numa implementação de banco de dados, esse atributo-chave nós chamamos ele de chave primária da tabela, perfeito? E o que representa essa restrição de unicidade? Ela representa que dois registros ou mais de uma tabela não poderão ter o mesmo valor para o atributo-chave primária. Então é isso que eu acabei de exemplificar no exemplo anterior. Quando o seu gestor pede para você uma quantidade de alunos que existem na escola, né? Então você tem que ter um atributo que identifique que você não repita o mesmo aluno em mais de uma linha, que é o atributo-chave. Se eu identifico que o nome ele é um atributo-chave, eu posso ter mais de um José da Silva na minha escola. Então esse atributo ele não pode ser chave, porque a restrição de chave primária ela não deixa que você repita o valor em duas linhas, conforme está dito. Essa restrição indica que dois registros em uma tabela não poderão ter o mesmo valor. Então, a própria restrição ela não deixa que eu coloque o atributo nome como chave primária, sempre porque eu tenho dois valores iguais na mesma. Eu poderia ter, né? No caso aqui está diferente, José da Silva e João Alberto, mas eu poderia ter dois valores iguais, então a restrição ela não cabe nesse atributo. Mas o seu cliente ele fala para você, não, cada aluno na minha escola ele vai ter um número de matrícula diferente. É um número de matrícula único, mesmo que ele tenha o mesmo nome que um outro determinado aluno. Então, a minha restrição de chave primária ela cabe nesse atributo matrícula. Mesmo que eu o chamasse José da Silva, ele seria matrícula 02. Perfeito? Então, na tabela aluno, identificamos o atributo matrícula para ser chave primária da tabela. Este atributo é uma referência para se consultar um único aluno dentro do conjunto de registros armazenados. Então, eu poderia buscar o José da Silva, que poderia me trazer mais de um registro. Se eu consulto pela matrícula, ele sempre vai me trazer um único registro, porque minha restrição de chave primária não deixa eu ter dois valores iguais na mesma coluna. Perfeito? Bom, pessoal, a segunda restrição, a restrição de integridade de entidade, já que nós identificamos que um determinado atributo, ele é um atributo chave primária e ele identifica unicamente cada registro na minha tabela, esse meu atributo chave primária, para todos os registros, ele sempre tem que ter um determinado valor, porque ele é um atributo que identifica unicamente aquele registro. Então, esse valor nunca pode ser nulo. Perfeito? Sempre deve ter algum determinado valor nessa coluna. Então, isso garante que a minha entidade aluno ela seja íntegra, porque o meu atributo matrícula ele é um atributo chave primária e todo aluno que existir vai sempre ter uma matrícula na minha tabela. Perfeito? Até porque se não existisse, como é que você vai consultar um único aluno? Então isso é impossível, né? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na restrição das restrições, também muito importante. A restrição de chave primária é importantíssima, né, para garantir que os dados não se dupliquem nas tabelas e garantir também que cada registro ele tem uma referência para ser encontrado no sistema, né? E agora a gente vai falar da integridade referencial. Como nós vimos no modelo entidade de relacionamento,
as entidades elas se associam, né? E essa associação gera um relacionamento. Então nós temos aqui nesse modelo, como nós vimos, que um determinado aluno, ele sempre, baseado no que o cliente disse, ele sempre está vinculado a um determinado curso, né? E por sua vez um curso ele pode ter vários alunos vinculados a ele. Perfeito? Pois bem, aí eu tenho as duas tabelas físicas no meu banco de dados, a tabela aluno e a tabela curso, né? E o meu modelo conceitual, ele me diz que um aluno, ele sempre é um aluno de um determinado curso, né? Mas aqui na minha tabela aluno, eu só tenho a informação aqui da matrícula do aluno e do nome do aluno, né? E na minha tabela curso eu tenho aqui os cursos da minha instituição. Mas como que eu vou saber que o meu aluno José da Silva, de qual curso né, ele está cursando na minha instituição? Então é aí que entra a restrição de integridade referencial, pessoal. E vai entrar aqui um conceito que vocês também vão trabalhar com esse conceito pelo resto da vida de vocês, trabalhando com banco de dados, obviamente, né? Que é um conceito que todo dia você trabalha, né? E que é a grande sacada de bancos de dados, né? Eu queria frisar essas restrições de integridade, todo o trabalho de modelagem, né? Talvez ele pode parecer um pouco teórico, mas daqui para frente a gente vai ver toda a parte prática disso, né? De criação de bancos de dados. Mas no dia a dia, até hoje, eu tenho uns 10 anos que eu trabalho com banco de dados, nós nos deparamos com falhas de análise de sistema, de identificação de chave primária de tabela, de duplicidade de dados, de tabelas sem chave estrangeira, onde o analista ele não identificou a referência correta para aquela informação, e o gestor ele se depara com relatórios totalmente malucos que não representam uma informação incorreta, uma informação que não representa nada, e você vai identificar com esse problema é a modelagem do banco de dados. A chave primária não foi identificada corretamente, você tem registros duplicados, as chaves estrangeiras não foram feitas corretamente, analisadas corretamente. Então, muito importante, pessoal. Então, vamos lá. Chave estrangeira. Para resolver esse problema, então, para eu, baseado no meu modelo conceitual, que um determinado aluno sempre está vinculado a algum curso, para eu resolver isso, eu vou utilizar o conceito de chave estrangeira, certo? Então, um aluno sempre deve estar vinculado a um determinado curso. Pois bem, pessoal, o que é a chave estrangeira? Tá aí vocês já estão vendo como foi solucionado esse caso. A chave estrangeira ele é um atributo utilizado para referenciar um registro que está contido em uma outra tabela do meu banco de dados, certo? Então, já que o meu modelo ele diz que um determinado aluno sempre participa de um determinado curso, ele sempre está vinculado a um curso que eu oferte na instituição, eu vou criar na minha tabela aluno um atributo que referencie que esse meu aluno ele está vinculado, no caso, ao curso COM, que é o curso de computação. Então eu tenho aqui que o José da Silva ele é do curso COM, o João Alberto é o curso COM, o Marito Rosário é o curso COM. Aí você vai, quem é o curso COM? Aí você vem aqui, através da minha chave primária, da minha tabela curso, é um atributo que identifica unicamente esse registro, e eu vejo que COM é computação. Então eu criei aqui um atributo, uma convenção para vocês criarem atributos chave estrangeira daqui para frente, pessoal. Nome da tabela referenciada, underline, o nome do atributo chave primária da tabela. Então eu tenho curso, tabela curso, underline, atributo chave primária, sigla. E obviamente a informação que você vai armazenar
da chave estrangeira é o valor da chave primária do registro da tabela referenciada. Então, a gente viu que é o valor da chave primária. A chave estrangeira ela deve ser sempre a chave primária da tabela relacionada. No caso, a chave primária de curso, atributo sigla. Por que eu não poderia simplesmente colocar o nome do curso aqui? Curso nome. Porque o nome do curso ele não é um atributo, ele não é a chave primária. Então ele não identifica pelo nome que eu vou ter um mesmo registro, né? Aliás, como o atributo nome não é a chave primária, eu poderia ter aqui mais de um curso de computação com siglas diferentes, né? Então a chave primária ela sempre tem que ser o atributo chave da tabela referenciada, porque a chave me garante um registro único daquela tabela. Então eu não posso referenciar qualquer atributo da tabela referenciada, porque esse atributo pode não ser único. Então eu sempre tenho que referenciar o atributo chave da tabela referenciada. Aliás, os sistemas de banco de dados, a gente vai ver isso na prática, eles não deixam você referenciar um atributo que não seja o atributo chave da tabela referenciada, né? Na prática, o próprio sistema não deixa, sempre é o atributo chave. Bom, uma grande sacada da chave estrangeira quando você cria ela corretamente no seu sistema de banco de dados é o que eu falei anteriormente da sacada das restrições de integridade nos bancos de dados. Imaginemos que o seu gestor, seu diretor, ele pede para você um relatório dos alunos e de quais cursos esses alunos são. Aí você apresenta para ele. Eu tenho o José da Silva, é do curso médio, o João Alberto é do curso médio e a Maria do Rosário é do curso médio. Aí o seu gestor fala assim para você: médio? Que curso que é esse, médio? Aqui na nossa instituição nós não temos esse curso médio. Aí você vai ficar com a cara de tacho para o seu gestor, né? Não temos o curso médio. Eu falo, não, esse sistema tá maluco. Nós não temos. Então, pessoal, a restrição de chave estrangeira, quando ela é bem feita pelo analista, ela garante que um aluno não seja relacionado a um curso que não existe no banco de dados. Então, quando você vai colocar essa informação aqui do curso do aluno, o curso médio, o próprio sistema vai falar para você: essa informação não pode ser inserida porque esse curso que você está colocando ele não existe. Então você teria. Aí o seu gestor fala para você: não, mas a partir do ano que vem nós vamos criar o curso médio, né? Vai ser um novo curso aqui na faculdade. Mas aí qual que seria o procedimento correto, a ordem correta das coisas? Você vem na sua tabela curso, cria o curso médio. Por sua vez, você vai conseguir referenciar determinados alunos a esse novo curso. Então, as restrições de integridade, elas são importantíssimas dentro de um trabalho de modelagem, de criação de estrutura de um banco de dados, porque um banco de dados bem criado, bem analisado, né? Ele não vai te dar problema futuramente. Os seus relatórios que você vai tirar, eles vão ser fiéis, eles vão ser fidedignos, eles vão garantir que aquela informação ela é correta, porque as suas chaves primárias elas foram bem detectadas nas suas tabelas, todos os relacionamentos eles foram referenciados corretamente através de chaves estrangeiras. Então as chaves estrangeiras elas garantem que a informação, que as referências elas existam no sistema de banco de dados, né? Então, pessoal, eu espero que, caso vocês não entendam, vocês assistam essas aulas quantas vezes forem necessárias, porque
no decorrer da vida profissional de vocês, vocês vão trabalhar com isso todo dia. Eu, há 10 anos, trabalho com isso todo dia. E quando eu me deparo com problemas de relatórios ou o gestor fala essa informação está errada, a gente vai ver o analista não criou a chave primária da forma correta, não identificou a chave primária correta na tabela. Uma determinada tabela tinha referência para outra tabela, mas estava sem chave estrangeira. Então armazenava dados duplicados, tinha referências que não existiam, um aluno estava vinculado a um curso que não existia, ou seja, vira uma verdadeira zona. Então, esses